Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Olha, ontem nós falamos que o poder da vida e da morte estão na língua. É isso mesmo. O poder da vida e o poder da morte está na língua. Está na língua. Então, o que significa? Que o que eu falar vai causar vida para mim ou morte. Vai me construir, vai me edificar, vai me fortalecer, ou então vai me fazer doente, enfraquecido e vou morrer. Depende do que eu falar. Agora, de onde vem a palavra que sai da minha boca? De onde vem a palavra que sai da minha boca? Vem da minha mente, vem da minha cabeça, daqui, dos pensamentos. Ora, se eu tenho os pensamentos de Deus, então eu vou falar as palavras de Deus. É muito bacana. E as palavras de Deus são espírito e vida. Quando eu falo, eu passo vida. E não só passo ou transfiro vida, mas como também eu vivo essa vida. Ora, minha amiga, meu amigo, significa dizer que se a minha mente não está focada na palavra de Deus, se os meus pensamentos estão voando por esse mundo afora, se os meus pensamentos estão atraídos por esse mundo e eu falo as palavras do mundo e eu falo os pensamentos fúteis, vazios e vãos deste mundo, então eu vou provocar morte em mim mesmo, eu vou adoecer, a minha alma vai adoecer por causa das palavras frágeis, fracas, débeis que sairão da minha boca. Então a vida e a morte está na palavra que eu pronunciar, que a minha boca pronunciar, a minha língua falar. Veja só, quantas pessoas estão me assistindo nesse instante e pensando em se matar. Se matar por quê? Porque a vida tem sido um inferno, uma vida desgraçada. Casamento destruído, filhos nas drogas, pais separados, desemprego, dívidas, drogas, enfim, uma vida infernal. Aí a pessoa diz assim, eu não sirvo para mais nada, a minha vida não tem valor. Olha só, ela começa a falar para si mesma, às vezes ela não fala para os outros, mas ela fica pensando, a minha vida não tem mais jeito, sabe? Eu sou um caso perdido, só morrendo mesmo. Pois bem, quando ela fala assim, ela está ouvindo as palavras que vêm da mente dela, inspiradas pelo diabo. Satanás aqui no ouvido dela fica falando, a sua vida não vale nada, se mata de uma vez, vai descansar de uma vez e tal, tal. E aí a pessoa aceita aquilo na mente e fala. Às vezes nem fala,
mas pensa e dá força àqueles pensamentos. Pense na sua vida. Pense no que você está pensando agora. O que você está pensando é para o bem ou é para o mal? O que você está pensando é bom ou é ruim? Se você estiver pensando o que é bom, então, quando você falar, vai sair coisa boa da sua boca, da sua língua. Mas se você está pensando coisa ruim, com certeza você vai achar um ombro para falar essas coisas ruins, repetir as coisas ruins que estão dentro da sua cabeça e então divulgar o que é ruim. Divulgar o que é ruim. Por exemplo, apenas a título de exemplo, a pessoa tem uma inveja de alguém. Suponhamos que você tenha inveja de alguém. Por que você tem inveja? Porque você fica olhando a vida desse alguém e fica, se eu pudesse, se eu tivesse aquilo ali, puxa vida, por que ele tem e eu não tenho? Então você começa a nutrir pensamentos do inferno. O diabo sopra na sua cabeça que você realmente não merece, ele mereceu e você não mereceu. E você começa a lamentar. Esse é o problema das pessoas. Esse é o problema da maioria das pessoas. E quando as pessoas vêm na igreja, nós trabalhamos com a palavra de Deus. Por exemplo, agora mesmo, nesse momento, nesse instante, eu estou aqui para falar para vocês da palavra de Deus, a palavra que saiu da boca de Deus. Da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia. Ela faz o que lhe apraz. Ela traz vida, ela traz esperança, ela promove fé, força, coragem, ânimo. Ela promove valentia. Ela faz a pessoa se agigantar. Dentro dela faz nascer um gigante, porque ela pensa os pensamentos de Deus e repete esses pensamentos, ela se torna um gigante. Veja só o que o Senhor Jesus disse. Olha só, presta atenção o que Jesus falou e que diz respeito a você que está assistindo essa programação. Por favor, roda aí. Jesus disse assim: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará ao homem em troca de sua alma? Jesus aqui está falando do valor da alma, o valor inestimável da alma. E a verdade, minha amiga e meu amigo, é que quando a alma descola do corpo, essa alma vê o corpo, vê o seu corpo. Daqui a pouquinho nós vamos ver testemunhos, você vai ver o testemunho do rapaz que teve essa oportunidade. A alma dele descolou do corpo dele, e ele viu o corpo lá estirado. Agora, o que ele não fala é que junto do corpo estavam os anjos de Deus e os anjos do diabo. O que ele não fala é que quando a alma descola do corpo, se essa alma ouviu e obedeceu a palavra de Deus, então 2 anjos vêm para levar essa alma para Deus, para o paraíso, para o seio de Abraão. Mas se essa alma não deu ouvidos à palavra de Deus, então essa alma é carregada por 2 demônios ou mais para o inferno. E aí não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Depois que a pessoa morre, depois que a alma descola do corpo, aí, minha amiga, meu amigo,
não tem mais nada o que fazer por ela. Eu tenho ouvido que muitas pessoas, depois que morrem o pai, os filhos, a mãe, os entes queridos, rezam, fazem missas, fazem promessas, acendem velas e fazem das tripas coração para tentar ajudar aquela alma que descolou daquele corpo. Mas não adianta nada, é perda de tempo. Perda de tempo. Morreu, já era. Morreu, não tem mais jeito. Quando eu perdi a minha mãe, a minha saudosa mãe, meu pai também, quando eu os perdi, eu não pude fazer mais nada. Enquanto eles estavam vivos, ainda havia chance de salvá-los. Eu creio que minha mãe foi salva, eu creio também que o meu pai foi salvo, mas se não tivessem sido salvos, não ia resolver nada eu ficar orando por eles. Não ia resolver nada eu ficar intercedendo a Deus pela alma deles. Por quê? Porque ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. Então a pessoa que descolou, a alma que descolou do corpo, se essa alma ouviu, praticou, obedeceu a palavra de Deus, ela vai ter a vida eterna. Ela vai ter a vida eterna com Deus, obviamente. Só que se ela não ouviu a palavra de Deus, não deu atenção à palavra de Deus, então a alma dela vai para o inferno e ninguém vai poder fazer nada. Aí vem aquela perguntinha. Vem a perguntinha. Bispo, como é que eu sei que a minha alma vai para o céu? Como é que eu sei que a minha alma não vai para o inferno? É simples você saber. Como é que é a sua vida atualmente? Como é que é a sua vida hoje, agora, nesse momento? A sua alma é alegre? Você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa feliz? Você está de bem com a vida? Você está de bem consigo mesmo? E, sobretudo, com Deus? Você está em paz com a sua consciência? Está em paz com Deus? Então, a sua alma tem a salvação. Se você permanecer assim, você manter esses pensamentos consigo. Porém, se a sua alma sofre, por exemplo, você é uma pessoa depressiva, você vive com depressão, você não... O que é a depressão? A depressão é um espírito que sufoca a alma da pessoa. Então, se a alma está sendo sufocada por um espírito, é porque esse espírito imundo tem acesso a essa alma. Ora, se essa alma descolar do corpo com depressão, não tem salvação para ela mais. Então, nós estamos trabalhando com toda a nossa força para resgatar o maior número possível de pessoas, ou melhor, de almas, que estão à beira do precipício, que estão esperando um motivozinho qualquer para se julgarem de um precipício e se matarem. Só que, se essa alma ou essa pessoa se matar, ela vai sofrer infinitamente muito mais e por toda a eternidade lá no inferno. Porque se aqui na Terra, que ela tem vida, que ela tem o corpo, que ela tem a vida, que ela tem a opção de escolher a vida ou a morte, ela tem opção. Ela tem a opção de escolher a vida. E quer a morte, não tem jeito. Se ela se matar, já era para a vida dela. Escute o que eu estou falando, minha amiga e meu amigo. Nós não estamos brincando de igreja, não. Nós não estamos brincando de religião, não. Nós estamos professando a palavra de Deus. Jesus fala sobre a alma.
que a alma vale muito mais do que o mundo inteiro. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e a sua alma se perder. Porque o corpo tem um prazo de validade, não é verdade? O corpo tem um prazo de validade, mas a alma não. A alma vive por toda a eternidade. Se a sua alma vive sofrendo agora, nesse momento, e você se mata, você vai continuar sofrendo em escala infinitamente maior, porque lá no inferno não tem noite de sono, lá no inferno não tem direito de dormir, ninguém descola, ninguém consegue descansar, ninguém consegue tomar um remédio para dormir, não tem remédio para dormir. Lá a alma fica sofrendo exatamente 1000 vezes pior do que está sofrendo aqui na Terra. Por isso que Jesus fala que aproveita o sujeito ganhar todo mundo, ganhar dinheiro, ganhar fama, ganhar sucesso, ganhar medalhas, e etc, etc. Ganhar tudo desse mundo e perder a sua alma. O que dará você, minha amiga, meu amigo, em troca da sua alma? Da alegria que Deus quer dar para a sua alma. O que você dará? Ah, bispo, eu daria tudo que fosse possível para ter sossego, para ter um pouquinho de paz, para ter o direito de viver e ser um pouquinho feliz. Eu daria tudo. Pois é, isso é de graça. O que você tem que dar, a salvação da sua alma é de graça, mas o que você tem que dar em troca dessa alma é você obedecer a palavra de Deus, é você pensar como Deus pensa, é falar como Deus falaria se estivesse no seu lugar. Ora, nós estamos aqui tocando a trombeta. Quem quiser ouvir a palavra de Deus e obedecer, vai ter a vida, e vida eterna. A sua alma vai ser feliz. A Bíblia diz que os olhos são a lâmpada do corpo, da alma. Olha nos meus olhos, vou tirar o óculos agora. Olha os meus olhos. Você vê tristeza em mim? Você vê agonia em mim? Você vê uma alma triste, abatida, depressiva em mim? Você não vê isso. Você não vê, claro que você não vê. Pelo contrário, o meu rosto exterioriza o que há dentro de mim. A morte já foi vencida. Eu já venci a morte. Jesus disse: aquele que crê em mim, que vive, crê, que obedece a minha palavra, ainda que morra, viverá. Então, a morte não tem poder sobre a minha vida. O diabo não tem poder sobre a minha vida. O inferno não tem poder sobre a minha vida. Nada que existe de ruim, inveja, maldição, pragas, bruxarias, feitiçaria, nada tem poder sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque um dia eu ouvi esta palavra, a palavra de Jesus, e eu a abracei, eu a agarrei, eu casei com ela, e eu assumi essa palavra. Há 55 anos que nós vimos pregando, anunciando, profetizando, falando sobre essa palavra. Sabe por quê? Para tentar ganhar a sua alma, minha amiga e meu amigo. Para tirar esse desgosto que você carrega aí dentro do peito. Para arrancar essa falta de paz, esse desassossego, essa infelicidade. A felicidade minha não está no meu casamento, não. Eu sou muito feliz com o meu casamento. Eu sou muito feliz com as minhas filhas. Eu sou muito feliz com os meus filhos. Mas a minha felicidade não está nos meus filhos, não está no meu casamento, não está no meu trabalho, não está em nada, a não ser aqui dentro de mim, que é a palavra de Deus. Então, a palavra que eu falo para você, eu aplico na minha vida.
eu aplico na minha própria vida. E eu sou muito feliz. Independentemente dos problemas, independentemente das difamações, independentemente das injustiças, independentemente das perseguições, independentemente do que as pessoas falam, deixam de falar. Não, eu estou nem aí. Eu sou feliz e ninguém vai arrancar isso de dentro de mim, porque a palavra de Deus está aqui dentro da minha cabeça e essa palavra eu a confesso com gozo e alegria e procuro levá-la, transferi-la, passá-la, repassá-la para aqueles que têm juízo. Se você tem juízo, abrace a palavra de Deus, use a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, mas não só tome conhecimento dela, você tem que praticar, porque se você não praticar a palavra de Deus, nada vai acontecer na sua vida. Então, a prática da palavra de Deus é confissão. Quando eu confesso a palavra de Deus, eu estou confessando a palavra que saiu da boca de Deus, que não pode voltar vazia. Então, você que está aí gemendo, sofrendo, daqui a pouco nós vamos fazer oração para você, para que essa desgraça, essa maldição que está aí dentro, sufocando a sua alma, saia e você seja livre. Deus, minha amiga, meu amigo, é grande, é tão grande, tão grande, tão grande, que ele não faz coisa pequena. E tão perfeito, perfeito, ele não faz nada imperfeito. Então, quando a gente se agarra a esse Deus, por meio da sua palavra, nós agarramos a vida. Nós vamos assistir o testemunho desse rapaz, que um dia ouviu a palavra, um dia teve fé na palavra, mas deixou a palavra para se agarrar ao mundo. Olha só o que aconteceu com ele. Olha só o que aconteceu com ele. Você vai ver agora o resultado de quem um dia confessou a palavra e depois negou essa palavra e caiu na gandalha do mundo. Vamos assisti-lo. A pior escolha que eu fiz na minha vida foi deixar o Espírito Santo se apagar dentro de mim e eu não cuidar da minha alma. O meu nome é Sérgio Hirose. Eu cheguei na igreja com família de pais separados, sofrendo muito, tendo uma vida muito desgraçada, de miséria. Então toda aquela perturbação que eu tinha, aquela vontade de se matar, aquela questão que vinha tentando me matar, aquilo foi acabando. E conheci quem era realmente o verdadeiro Senhor Jesus. E dali, Deus foi me usando. E eu fui levantado obreiro. E isso, então, para mim, foi um maior sonho da minha vida, porque era aquilo que eu queria, a ganhar almas. Então, eu não medi esforços para nada. Eu comecei a doar para as pessoas e deixar de ler a Bíblia para mim, a deixar de buscar o Espírito Santo para mim. Eu deixei a correria, eu deixei o trabalho tomar conta 100% de mim. E isso começou a me afetar. E ali eu comecei a ver que a minha base, que era buscar o fortalecimento, que a minha chama do Espírito Santo, ela estava se apagando. E o fato de eu estar frio, apareceu uma pessoa, eu acabei saindo com essa pessoa, eu acabei me adulterando com essa pessoa. E no dia seguinte, eu vi a burrada que eu tinha feito na minha vida. E ali começou o meu sofrimento. Aquilo que eu condenava, que era o errado, eu comecei a achar certo. Mesmo eu sabendo, isso não está certo, mas aquilo não pesava tanto, porque eu comecei a viver como se eu nunca tivesse conhecido a Jesus. E ali eu comecei a entender o que é a pessoa não ter Deus e estar sozinho. Eu lembro que muitas vezes eu começava a falar com a parede, porque não tinha ninguém para conversar. Comecei a conhecer a prostituição, e aí começou o cigarro, logo começou o haxixe, e quando eu fui ver, eu já estava vivendo uma vida que não era a vida que eu levava, era uma vida totalmente errada. Então, a carne, os prazeres da carne são bons, não são ruins, são ótimos.
E aquilo foi me enganando, espiritualmente falando. Então, eu comecei a me tornar uma pessoa sem sentimento. Eu lembro que teve pessoas da minha família que faleceu, que eu fiquei sabendo que pra mim tanto faz, eu não tinha mais sentimento. Eu não conseguia ver a igreja. É como se a Igreja Universal não existisse. Ligava a televisão que vinha a programação da igreja, eu lembrava. Poxa, a igreja. Mas aí eu queria voltar, vinha a vergonha. Porque era onde as pessoas me conheciam. O que eles iam falar, o que eles iam dizer. Tinha dentro de mim que ele não iria me aceitar novamente. Que passou a minha chance. Olha, tá vendo? Vocês estão assistindo? As pessoas estão mais preocupadas com o que os outros pensam a respeito dela do que elas mesmas. Esse é o grande problema. Isso é um orgulho, é um desgraçado orgulho. A pessoa é tão orgulhosa, que elas ficam com vergonha do que os outros vão falar, e nem sabe se vão falar, mas elas ficam com vergonha. Elas não estão preocupadas com a sua própria alma. Elas não estão preocupadas com o que Deus está pensando dela. Estão preocupadas com os outros. Ah, meu Deus do céu. Olha quanta burrice. Olha quanta ignorância. Quanta estupidez. Sabe por quê? Porque pensou errado. Pensou de acordo com o mundo. Pensou de acordo com o diabo. E isso é que faz as pessoas fazerem suas escolhas erradas. E é claro, é óbvio que ele deve ter colhido o inferno, um pedacinho do inferno. Ele deve ter experimentado um pedacinho do inferno, mas é claro, a gente vai saber que ele voltou. Mas voltou como? Voltou de rastros, voltou arrastado. Voltou arrastado pela dor, pelo sofrimento, pelo inferno. Mas voltou. E Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então você pode voltar do jeito que você quiser, do jeito que você estiver. E não se importe com os outros, não olhe para os outros, porque os outros não vão ser salvos por você. Você não vai ser salvo por causa dos outros. Você vai ser salvo quando você determinar, quando você confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida e obedecer a sua palavra, a sua voz. Vamos dar continuidade, então, a esse testemunho, por favor. Que jamais um dia eu iria ter novamente. Então é como eu olhasse aquela fotografia antiga, né? De um passeio bonito, né? De umas férias bonitas que você olha como uma recordação. Era isso que eu tinha. E foi quando, chegando próximo de casa, eu estava a 200 por hora, eu colidi com um poste. Hoje eu sei que eu morri. A minha alma descolou do meu corpo. Porque parecia uma eternidade, eu vi o meu corpo. Eu vi o meu corpo todo ensanguentado, todo jogado ali. E ali, naquele momento, passou um filme na minha cabeça. De tudo que eu fiz, desde quando eu tinha nascido até aquele momento. Mas uma coisa que marcou muito é... Falei assim, agora eu posso ir para o inferno. Só que ali eu vi que era Deus falando para mim: nossa, Sérgio, eu quero a tua alma. Eu tinha muita saudade. Porque quando eu colocava a minha cabeça no travesseiro, eu remetia todo o meu passado. O passado gostoso. O passado que eu era feliz. Era quando eu buscava a Deus. Era quando eu falava: Deus, toma a minha vida. Entra dentro de mim. Cuida de mim. O que me dava mais saudade era o fato de você estar amparado. E aquilo, para mim, serviu como um puxão de orelha para mim mesmo, dizendo: Sérgio, aproveita enquanto você tem chance. Foi ali que eu comecei a buscar por Deus. E eu lembro até hoje que um dia eu cheguei meio-dia na igreja, acabou a reunião, todo mundo foi, eu fiquei sozinho, eu cheguei no altar e eu orei bastante. Foi eu dobrar os meus joelhos lá no altar, eu lembro até hoje, que quando
eu dobrei o meu joelho ali no altar e eu pedi perdão a Deus de ter me afastado dele. Porque eu sei que ele deu a vida dele por mim, ele sofreu por mim. Eu falei assim, meu Deus, daqui eu não quero sair nunca mais do teu altar. Não da igreja, do altar, da vida com Deus. Porque a vida começou a não ter mais sentido se eu não tenho o Espírito Santo. Porque quando uma pessoa tem o Espírito Santo, é uma coisa que só quem tem sabe. E literalmente, não é só ter, é sempre manter essa chama acesa. E hoje eu agradeço muito a Deus por Deus ter conservado a minha vida. Porque hoje eu poderia estar no inferno. Hoje eu poderia estar sofrendo. E aqui eu seria só uma lembrança. Como assim tem entes queridos meus que hoje faz 1 ano que morreu. Hoje faz 5 anos. Eu poderia ser isso. E Deus me deu essa oportunidade. E quando eu vi que Deus literalmente, Ele nunca tinha virado as costas para mim, mas sim eu me lancei com tudo. Eu comecei a ver tudo aquilo que eu tinha feito de errado. E ver com uma forma que Deus ali estava me esperando. Que Deus ali naquele momento, Ele só estava esperando eu chegar até Ele. Eu me lembro que foi até no templo. Eu vinha me preparando muito para aquela reunião tão esperada na inauguração do templo. E quando eu lembro que nós chegamos aqui às 5 horas da manhã, com a expectativa e ali me preparando, eu sei que quando o bispo começou a buscar, Deus ele veio tão forte dentro de mim. Eu me tornei um gigante novamente. Hoje, minha maior fortuna ou minha maior riqueza é ganhar almas. Porque eu sei que o meu tesouro está lá em cima, não está aqui. Só que aqui Deus me abençoa também. Eu tenho um casamento abençoado. A gente conseguiu resolver muitos problemas que nós tínhamos no passado. Hoje eu vejo os meus filhos encaminhados na presença de Deus. Hoje eu tenho condições de levar meus filhos aonde Ele quer. Hoje eu tenho casa na praia, tenho apartamento, tenho bens. Mas o meu bem maior é o Espírito Santo. Porque nesse mundo a gente não leva nada. O que a gente leva é a nossa alma para Deus. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou. Com um coração cansado eu te adorei. Com uma vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas, pode até acontecer da família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso
fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras o teu sabor. Construir na minha casa uma sala pra nós dois. Coisas que eu necessito ficam pra depois. Eu só quero te adorar, por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar. Aqui estou, quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Acima de tudo que há. Acima de tudo. Recomeço. Palavra para quem espera tudo novo. Uma chance de reescrever uma nova história. É como uma folha em branco. Escrever aquilo que ainda não foi escrito. Uma nova história no casamento. Harmonia na família. Conquistas. Estabilidade. E o principal, o Espírito Santo. Só há um lugar onde você pode encontrar tudo isso e começar ou recomeçar uma nova vida. E este lugar é o altar. O altar de Deus. Lugar de proteção, de alegria, de força, de entrega. Lugar de sacrifício e resposta. Este é o nosso lugar. O altar. Bem-vindo a uma nova vida. Universal. Em 2020, levando a fé inteligente. Meu nome é Geison Gonçalves de Melo, eu tenho 27 anos, eu sou biomédico, especialista em imunologia clínica e laboratorial. Eu vim de uma família católica. A gente tinha muito preconceito, principalmente contra a Igreja Universal. Quando eu passava, eu falava assim, meu Deus do céu, deixa eu mudar logo de canal, porque eu odeio esse povo. Às vezes eu passava na porta da igreja e tinha a banca com os jornais lá na porta. Eu pegava o jornal que estava lá na porta e olhava e falava assim, deixa eu ver o que esses ladrões estão fazendo hoje. As pessoas, elas me falavam que na Igreja Universal o bispo vendia terrenos no céu. E ele enganava as pessoas que tinham a cultura mais diminuída, pessoas que não tinham conhecimento. Quando as pessoas falavam isso para mim, eu acreditava. Quando eu cheguei por volta dos meus 20 anos de idade, foi quando eu comecei a frequentar um centro, né, da Umbanda. Fazer trabalhos, eu comecei, o que eles me pediam ali eu fazia. Só que o que acontece? A minha vida, eu não tinha nenhuma mudança. Eu sempre lutava pela minha vida sentimental.
Eu já tinha tido relacionamentos antes, mas os meus relacionamentos, eles nunca tinham bons frutos. Os meus relacionamentos nunca iam para frente. Então eu comecei também a frequentar cartomantes, em busca de uma mudança na minha vida. O interessante é porque eu criticava a Igreja Universal e falava que na Igreja Universal o bispo Edir Macedo e os pastores roubavam as pessoas. Só que no centro, o que as entidades me pediam, eu sacrificava lá. A ponto de eu pensar até mesmo em tirar a minha própria vida. Aí começaram os pensamentos de suicídio. E eu comecei então a ver que eu estava entrando em depressão, porque eu estava já terminando a minha faculdade, era um curso da área da saúde, então eu sabia o que era depressão, eu sabia quais eram os sintomas da depressão, eu sabia o que a depressão causava na vida de uma pessoa, e eu me identificava com aquilo ali. Eu não aceitava que eu estava com depressão, porque naquela época eu estava jovem, eu estava ali com 21 anos de idade. Eu pensava assim, não, isso aí é frescura, depressão é frescura. Eu sempre pensava assim, e os desejos de suicídio foram aumentando. Então a minha avó, a mesma avó que me levou, né, a praticar o espiritismo, ela se converteu na Igreja Universal. E ela sempre me convidava para poder ir. Quando ela me convidava, às vezes eu maltratava ela. Então ela falava assim, meu filho, vamos comigo na reunião, a gente vai ter uma reunião assim, 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 o pastor vai fazer um propósito, vamos participar. Não, eu não vou. Eu não quero. Eu lembrava, nesses momentos de depressão, eu lembrava das palavras que ela me falava. Ela levava fronhas do meu travesseiro para poder apresentar no altar. E ela apresentava a minha vida no altar. Enquanto ela apresentava a minha vida no altar de Deus, eu apresentava a minha vida no altar do diabo. Eu batia a cabeça para os encostos dentro do centro. Chegou a um ponto que eu vi que se eu não tomasse uma decisão, eu ia realmente cometer o suicídio. Porque quando eu estava dirigindo o carro, vinham os pensamentos na minha cabeça, joga o carro nesse barranco para que você venha acabar com esse sofrimento que você está passando. E aquilo ali me angustiava muito, porque eu sabia que aquilo ali era errado, eu sabia que aquilo ali não ia mudar a minha vida. Fui até a casa da minha avó e eu pedi ajuda para ela. Eu falei, vó, eu preciso de ajuda, eu não sei o que está acontecendo comigo, e contei para ela o que estava acontecendo. E ela me disse umas palavras que eu nunca vou esquecer. Ela disse para mim o seguinte, meu filho, você tem que tirar esse preconceito de dentro de você. Não custa nada você ir lá. Vai lá na igreja, o pastor ele vai te ajudar. E aquelas palavras ali ficaram dentro de mim. Quando eu saí ali da casa dela, eu fui até a igreja. E quando eu cheguei ali na porta da igreja, estava acontecendo a reunião, foi numa sexta-feira à noite. E eu cheguei até a porta do escritório e bati, saiu um obreiro para poder me atender e eu pedi para que ele chamasse o pastor. Quando o pastor ele veio ao meu encontro, na hora que eu olhei naquele homem, eu desprezei ele. De que forma que ele vai poder te ajudar? Ele não vai te ajudar. Mas aquilo ali era a última porta que eu tinha para bater. E eu aceitei a ajuda daquele pastor e eu contei para ele o que estava acontecendo comigo. E ele, de uma forma muito educada, muito atenciosa, ele me atendeu. E quando aquele pastor, ele colocou a mão sobre a minha cabeça e que ele falou assim, em nome de Jesus, eu senti algo tão forte ali naquele momento que eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. E eu fiquei leve naquela hora, eu senti uma paz. Então, naquele momento eu falei assim, tem algo diferente aqui nesse lugar. Ele me convidou para poder voltar e eu voltei. Comecei a participar das reuniões. Mas mesmo eu participando das reuniões, às vezes eu ainda tinha um pouco de preconceito. Até que um dia, num domingo de manhã, quando o pastor ele subiu ao altar e que ele começou a fazer oração, uma senhora que estava ao meu lado, ela manifestou, ela se incorporou com a entidade. E a entidade que ela incorporou era uma das entidades que eu servia no Espiritismo. Lá no Espiritismo, aquelas entidades elas eram tidas como espíritos de luz. Na hora que ele falou para aquela entidade, traga o corpo dessa senhora aqui, eu falei assim, agora eu quero ver. Agora eu quero ver se realmente ele tem essa autoridade, mesmo depois de tudo que ele tinha feito por mim. Porque eu vi na prática o que eu não acreditava. E dentro de mim eu falei assim, aqui é o meu lugar. Eu quero ter essa autoridade que ele tem. E aí sim eu entreguei a minha vida para Deus. E logo depois que eu me batizei, eu comecei a buscar o Espírito Santo. E o pastor sempre me orientava, você tem que buscar o Espírito Santo. Porque se você não receber o Espírito Santo, você não vai conseguir permanecer. E até que chegou um domingo de manhã, eu recebi o Espírito Santo. E eu decidi que a partir daquele momento ali, eu serviria somente ao Senhor Jesus. Quando eu vi a mudança acontecer na minha vida, então eu pude ver que eu fui vítima de fake news. Eu fui vítima do fake news, eu fui vítima do que aquelas pessoas me diziam. E quando eu comecei a frequentar a Igreja Universal e participar das reuniões, eu via que era totalmente diferente. Ninguém era obrigado a dar dízimo, ninguém era obrigado a dar ofertas, ninguém era obrigado a nada. As pessoas elas faziam aquilo ali como uma consideração para com Deus, para com o Senhor Jesus, porque elas eram gratas pelo que Jesus tinha feito na vida delas. O Espírito de Deus que está dentro de mim é muito maior do que os problemas que eu estou enfrentando.
Então hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz. Hoje eu sou um homem casado. A minha esposa, ela é uma mulher de Deus. Hoje eu tenho um casamento abençoado. Eu e a minha esposa estamos na presença de Deus. Nós somos obreiros, nós servimos a Deus. Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente tem um amor pelas almas. A gente tem um amor por aquelas pessoas que estão sofrendo. Porque eu sei que ali, da mesma forma que Deus transformou a minha vida, Ele vai transformar também a vida daquelas pessoas. Quem é contaminado pelo verme da malícia não aceita carregá-lo sozinho. Ele procura espalhar o seu veneno para o máximo de pessoas. Claro que jamais se assumem maliciosos, mas sim como pessoas que querem abrir os olhos dos cristãos. Diga-se de passagem, esta é a frase predileta dos contaminados: abrir os olhos. Eles a usam no intuito de supostamente alertar os cristãos de coisas que são escondidas deles. O interessante é que esta frase foi a mesma usada lá no início pelo diabo no jardim do Éden, para enganar a Eva e levá-la a comer do fruto. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O diabo trabalhou com a malícia para derrubar Adão e Eva, sugerindo que Deus escondia algo deles e que precisavam abrir os olhos. E assim comeram do fruto e, de fato, seus olhos se abriram. Os olhos da malícia, da maldade e da perdição. Porém, perderam os olhos da pureza e nunca mais viram Deus como antes. E nos dias de hoje, a estratégia do diabo se repete. Ele usa seus servos com as mesmas palavras para colocar a malícia dentro de muitos cristãos, para que passem a enxergar as coisas de Deus com maus olhos. São plantados como joio e estão espalhados por toda parte para confundir e contaminar. E assim, muitos estão perdendo a pureza e o temor, e já não enxergam mais as coisas de Deus com santidade, pois passaram a ter o olhar da malícia. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Diante de tanta sujeira que se vê nos últimos tempos, guarde os teus olhos e mantenha-os fechados para tudo que possa contaminar a sua fé e a boa consciência. Nesta quarta-feira, na noite da salvação, a oração da concordância. Direto do Monte Sinai, o Bispo Macedo e demais bispos do mundo inteiro levantarão um grande clamor para que haja resposta de Deus aos seus pedidos. E aqui no Brasil, estaremos em concordância de fé para que as maravilhas feitas neste lugar sagrado cheguem à sua vida. Participe da oração da concordância, nesta quarta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma Universal. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro.
Senhor Jesus, estamos no 8º dia do ano, mas não são poucas as pessoas que trouxeram para este ano novo a dor da injustiça, do que é errado. Essa pessoa que não tem sentido ser amparada por nada nem por ninguém. Esta pessoa está literalmente à deriva, como um barquinho no alto mar, sem remos, sem vela, sem absolutamente nenhuma segurança. Assim está a vida deste jovem que deseja dar cabo da própria vida, que está preso dentro da sua própria casa. A sua prisão é o seu quarto, o mundo virtual. Fica horas e horas nas redes sociais, assistindo televisão, na internet, evitando as pessoas, porque ele não vê uma saída. Esse pai de família que arrastou para este ano novo a dor da injustiça, o salário defraudado, a dor do abandono, esta mulher que chora porque foi traída, abandonada por aquele que disse: eu te amo, eu vou viver com você todos os dias da minha vida, eu nunca vou te abandonar, eu quero que você seja a mãe dos meus filhos, eu quero envelhecer ao seu lado. Este homem, meu Pai, nesta virada de ano, não passou com a sua família, mas com o amante ou com os amigos. Ela não sabe, estamos no 8º dia do ano e ela ainda não sabe do seu paradeiro. Eu peço, meu Deus, usa esta água, arranca essa dor da injustiça, arranca essa dor da depressão, arranca essa dor da solidão, pois eu abençoo esta água em teu nome, Jesus, pois o Senhor ressuscitou para dar vida. Beba, amigo, amiga, desta água consagrada e tenha aí agora uma experiência com o poder de Deus. Ele arranca da sua mente os pensamentos de morte, ele arranca do seu coração a angústia, a dúvida, ele arranca do seu corpo a dor, o tumor, a infecção. Beba, receba agora o toque de Deus. Seja livre, agradeça a Ele pelo seu livramento, pare de olhar para trás, pare de se culpar, pare, amigo, amiga, de atribuir a sua infelicidade aos outros. Abra os seus braços, se possível, entregue a sua vida ao Senhor Jesus e diga para Ele: eis-me aqui, eu quero te seguir, eu quero te servir, eu quero ser templo teu, eu quero ser filho de Deus. Meu Pai, abençoe a todos que oram conosco, inclusive os nossos inimigos que querem o nosso mal. Eu peço que o Senhor os abençoe e vivam muitos anos para ver a nossa superação, a nossa felicidade, a nossa realização. Abençoe os proclamadores do telhado que patrocinam esta oração, este programa todos os meses, fazendo a sua doação voluntária dentro das suas possibilidades. Que eles sempre tenham o suficiente para si, para os seus e para patrocinar a tua obra, meu Deus. E você que crer, diga: nada me faltará. Graças a Deus. O Senhor é a nossa rocha. Ele é perfeito e justo. Deus, Ele quer fazer a sua família unida, o seu corpo saudável, a sua vida econômica bem-sucedida, a sua vida espiritual avivada. Por quê? Porque Ele é perfeito. Porque Ele é perfeito, Ele quer fazer a sua vida perfeita. Ninguém é perfeito, mas você pode ter uma saúde perfeita. Você pode ter uma família perfeita no sentido de união, respeito, comunicação, gratidão, amor, não é verdade? Um pedacinho do céu na terra, a sua casa. Ele é perfeito e justo, Ele quer fazer justiça. Qual é a injustiça que você está sofrendo? Tudo o que faz, Ele é fiel e correto e julga com justiça e honestidade. Essa é a promessa de Deus. Quando Ele é a nossa rocha, então nada nos abala. Iniciamos o novo ano. E se você está aí abalado, se você arrastou as injustiças dos anos passados para este ano, então, meu amigo, você não pode esperar ser feliz, realizado, aceitando a injustiça, aceitando o que é desonesto, aceitando o que é errado.
já que Deus, Ele faz justiça porque Ele é perfeito e Ele quer fazer justiça em tudo. Ele quer fazer a obra dEle na sua vida de forma completa, porque Ele é fiel e correto e julga com justiça e honestidade. Essa é a proposta de Deus para você. Neste domingo da rocha, vamos edificar a nossa vida sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Jesus disse que aquele que ouve e pratica a sua palavra, esse é como um homem que edificou a sua casa, sua vida sobre a rocha. Edifique a sua vida, a sua família, os seus sonhos na rocha que é Jesus. E você não será decepcionado, frustrado. Você será forte. Estamos na década da força. Iniciamos o ano e nós vamos com toda a força para o altar. Às 18 horas, neste domingo, aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605. Chegue cedo. Por isso, tenha em mente a consciência de que Deus começará a parte dele, quando você e eu terminar a nossa. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Chave, fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro nos teus braços, ó Altíssimo. Voz, não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou.
das